Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Meus irmãos, este é o 9º mandamento. O 9º mandamento, dentre os 10 mandamentos aos quais tenho eu buscado fazer tanto vídeo áudio quanto lives no Facebook. Se você só tem o meu canal aqui como meio de comunicação, como meio de possibilidade de estar por dentro dos conteúdos que tenho produzido, saiba que também no Facebook tenho feito lives a respeito dos mandamentos, ok? Nós estamos aqui no 9º mandamento e para quem está acompanhando, bem sabe que eu tenho procurado seguir alguns pontos necessários para que assim a gente não venha a se perder e fique algo muito bagunçado ou bagunçado. Então, os pontos que eu irei seguir neste momento a respeito desse mandamento serão, em primeiro lugar, falarei sobre a definição deste falso testemunho, o que seria dar falso testemunho. E, em segundo, falarei sobre o falso testemunho entre os irmãos em Cristo. E também, no terceiro, irei falar sobre o culto ao Senhor, como ele deve ser, o culto ao Senhor. E também o quarto, por fim, falarei sobre o falar a verdade. Basta somente falar a verdade e eu estarei cumprindo com este mandamento? É isso que o mandamento quer me ensinar, a falar a verdade, somente a verdade? Seria isso? É o que eu tenho para tratar aqui com vocês neste 9º mandamento, ok? Então, nós iremos iniciar em Êxodo 23, verso 1, para que nós possamos ver a definição deste mandamento. Então, se você tem aí a sua Bíblia aberta, vamos lá em Êxodo 23, no seu verso 1, que diz assim: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Meus irmãos, o falso testemunho, ele incorria em morte no Antigo Testamento. Ele era tratado com morte no Antigo Testamento. Então, devido a esse contexto da necessidade de se falar a verdade e somente a verdade, aqui está sendo dito, olha, não espalhem a verdade, a mentira, perdão. Não somente nós não devíamos e não devemos falar a mentira, mas também ajudar a promover esta mentira. Então, por definição, dar falso testemunho é falar a mentira e promover, espalhar esta mentira. Em Provérbios capítulo 17, ou melhor, Provérbio 17, pois Provérbios não tem capítulo nem versículo. Provérbio 17, no seu verso 15, diz o seguinte: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que esse texto tem a ver com dar falso testemunho? Como eu já mencionei, por definição, dar falso testemunho é o quê? Dizer a mentira e espalhar a mentira. Nós estamos vivendo um tempo em que a frase fake news tem se espalhado demais, justamente por conta das notícias falsas, que é isso que significa fake news, notícias falsas, dizer a mentira. Então, quando nós não somente falamos, mas espalhamos essas ditas fake news, nós acabamos por transgredir a lei, ou, como está aqui prescrito em Provérbios, nós justificamos o perverso com aquela notícia falsa, ou até mesmo podemos condenar o ímpio, o justo. Muitas das vezes é isso que acontece. Quando alguém está ali sendo julgado, principalmente por alguma das cortes judiciais nos nossos dias, vamos falar do nosso país, e nós ajudamos a proliferar uma mentira a respeito da pessoa, quando a pessoa está dizendo a verdade,
se aquela pessoa for condenada, a condenação dela irá recair sobre as nossas mãos, porque nós estamos ajudando a dizer, a proliferar, a espalhar aquela falsa notícia. E o que isso nos coloca, como que isso nos coloca diante de Deus? O texto de Provérbios vai dizer que é abominável para o Senhor tanto aquele que justifica o perverso, ou neste caso, ajuda a justificar, manifestando, espalhando notícias falsas, e também aquele que justifica o ímpio. E o que é justificar aqui? É aquele que toma como verdadeiro, é aquele que toma o ímpio, o iníquo, o condenável, aquele que merecia, por suas práticas, ser preso, condenado, Este ser justificado seria deixar de condenar, deixar de punir a este que necessita da sua punição. Então, em primeiro lugar, por definição, é isso. Nós necessitamos entender que dizer a mentira e espalhar a mentira, isto é incorreto e, além disso, também é transgredir a lei do Senhor. Isso pode ser muito claro, muito óbvio, mas há muitas pessoas que não param para pensar sobre isso, há muitas pessoas que não param para refletir sobre isso e, no entanto, vivem na prática da mentira, vivem na prática do engano, vivem proliferando, espalhando o que não é correto. Agora nós iremos para o segundo ponto, em relação a dar falso testemunho entre irmãos, como que nós devemos tratar esse assunto. Se você for juntamente comigo lá em Mateus capítulo 7, no seu verso 1 ao 5, nós iremos ver algo que é clássico, é muito conhecido, é muito disseminado. Muitas pessoas falam desse texto, porém nem todas a compreendem. Então vamos juntos lá em Mateus capítulo 7 e vamos ler do verso 1 até o seu versículo 5. Diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Para ficar mais simples aqui, a palavra argueiro ela também pode ser traduzida, como em outras traduções, como cisco. Algo que está ali no olho e a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar. É isso que o texto está querendo dizer, ok? Então, o que está sendo condenado aqui por Jesus é o julgamento? Não somente, mas é o julgamento hipócrita. É este tipo de julgamento. Nós vemos muitas pessoas pegando e falando: olha, não julgueis, olha, não julgueis, olha, você não deve julgar. Mas não entende o contexto em que está inserido esta frase, não julgueis. O não julgueis aqui é o julgamento hipócrita. O que significa dizer: quando eu vivo uma vida promíscua, ou, por exemplo, vivo traindo a minha esposa, mas eu chego e, num aconselhamento, quando alguém me pede conselho, eu quero dizer: olha, você está errado, você está traindo a sua esposa. Ou para a esposa: olha só, você está traindo seu marido. Olha, que moral eu tenho para falar sobre isso? Qual é a moral que eu tenho para falar sobre esse tipo de assunto? Então é isso que Cristo está dizendo: olha, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão tendo uma trave na sua que te impede de ver o seu próprio pecado. É esse tipo de julgamento. E o que isso tem a ver com o falso testemunho? É exatamente com isso. O falso testemunho aqui, ele está inserido na hipocrisia, na falsidade que se usa com os demais, quando nós pegamos e queremos tratar os outros, quando a nós mesmos nós colocamos uma máscara,
uma vestimenta falsa, de falso cristão, vivendo uma hipocrisia de vida. É isso que está sendo condenado aqui. Então, entre irmãos, nós devemos não usar de falsidade, nós devemos usar de somente a verdade. Veja, por exemplo, também, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no seu verso 19. Diz assim: não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Paulo aqui está ensinando a Timóteo, para que Timóteo ensine também a sua igreja, como que deveria ser tratado a liderança da igreja. E por quê? Os presbíteros aqui têm alguma posição de destaque nesse assunto, né? Eles deveriam ser vistos como livres de suspeita? Não é essa a ideia. A ideia aqui é que, por conta da liderança ser o foco principal de muitos que querem destruir a comunidade cristã de um certo local, né? Em primeiro lugar, o que acontece é isso. Muitos querem pegar e acabar disseminando mentiras dentro da igreja para atacar, em primeiro lugar, a liderança. Porque quando a liderança cai, normalmente os demais vão cair. Isso é uma lógica de todo e qualquer lugar. Não é somente da igreja, mas falando da igreja. Quando a liderança da igreja é atingida, os demais são atingidos. Isso, muitas das vezes, é visto em diversos lugares. A igreja, os membros da igreja, normalmente, não sempre, mas normalmente é o reflexo de como a liderança está lidando com a comunidade local. Então, é isso aqui que está sendo dito. Olha, cuidado ao aceitar qualquer denúncia contra a liderança da igreja, né? Então, como que nós devemos tratar esse assunto? Já que nós não devemos aceitar qualquer denúncia contra a liderança da igreja, como que deve ser tratado? Como que a gente deve ver a verdade nesses tipos de assunto? Os presbíteros, ou de modo geral a liderança da igreja, ela deve estar inserida também nas prescrições, nos preceitos, nas regras de como deveria ser tratado um irmão culpado, prescrito lá em Mateus 18, do seu verso 15 ao 20. Vamos juntos até lá também para a gente ver como que deveria ser tratado esse assunto? Diz assim, Mateus 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Arguí-lo aqui é conversar, é tentar resolver o assunto. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meus irmãos, aqui está a maneira como nós deveríamos tratar, tanto com o presbítero, tanto com qualquer outro tipo de membro. Ok? Em relação aos testemunhos, às falácias, às fofocas, né, que é tratado na Bíblia como mexerico. Isso até mesmo é usado em algumas culturas, né, essa palavra, mexericar, em algumas culturas dentro do nosso país. Mas falando aqui do falso testemunho, nós não devemos aceitar que alguém venha falar contra um irmão ou contra nós mesmos, né, de qualquer forma.
Isso tem que ser tratado de uma forma muito séria, para que não venha a ser disseminado uma falsa, uma falsa acusação contra alguém, e esse alguém acabar se prejudicando feio. Então, o que Cristo está falando aqui em Mateus, né, registrado por Mateus, é que, olha, não aceite uma acusação de uma maneira equivocada, de qualquer forma. O que você deve fazer? Se alguém tem algo contra você, ou se alguém pecar contra você, conversa com essa pessoa no particular. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, tem que sair da igreja. Poxa, muita fofoca. Não, não faça isso. Conversa. Não resolveu conversar? A próxima etapa aqui é você pegar e chamar 2 ou mais pessoas, para que o testemunho de 2 ou mais pessoas venham se estabelecer a verdade. É isso que está sendo prescrito aqui, é isso que está nos sendo ensinados. Essas testemunhas, elas vão ouvir o que está sendo dito, e essas testemunhas, elas necessitam serem pessoas sensatas, tá bom? Elas não precisam pegar e ficar do seu lado, não são aquelas pessoas que você sabe, caraca, não, essa pessoa vai falar por mim. Não é isso, isso daí é malandragem, nós não devemos usar de malandragem, nós devemos ser sinceros. Se estamos do lado da verdade, então usemos de sensatez, tá ok? Então, reunindo essas testemunhas irão ouvir a causa que foi levantada, né, sobre aquilo que aconteceu, e elas irão, juntamente com os envolvidos, julgar, falar, olha, fulano tem razão e você está errado, ou o outro ciclano tem razão e você, fulano, está errado. Se este que foi ali dito, você está errado, não ouvir a essas testemunhas, agora deveria ser levado a causa para a liderança da igreja. É o que o verso 17 diz: se ele não os atender, dize-o à igreja. A igreja aqui não se refere a publicar isso no púlpito ali, né, no momento da pregação, e falar isso. Isso é incoerente, isso é contra a ética, isso é expor a pessoa ao ridículo. Mas o que você deve fazer é reunir o corpo da igreja ali, da liderança da igreja, pessoas que normalmente são pessoas sensatas, pessoas piedosas, pessoas que têm o coração voltado para Deus, não que o restante da igreja não tem, mas isso é uma exigência da liderança da igreja. Os líderes dentro da igreja, eles necessitam ter todos esses quesitos, tá ok? Então, eles irão agora julgar ali quem tem a razão. Isso tudo, meus irmãos, baseado nas Escrituras, não é com os seus próprios pensamentos, não é um julgamento de opinião ali, de olha, eu acho que você tem mais a razão. Porque muitas pessoas podem ter um argumento maravilhoso e acabar levando os outros na lábia. Mas não, isso tudo tem que ter base bíblica para dizer o porquê tem razão ou porquê não tem razão. Tá ok? E por fim, se este não ouvisse também a liderança da igreja, ele deveria ser considerado como pecador, como ímpio, como iníquo, como uma pessoa que não sabe dar ouvidos à igreja, que Deus está acima, que Deus conduz essas pessoas, que Deus fala ao coração dessas pessoas. Então, o falso testemunho, ele abrange tudo isso. O como nós devemos conduzir a nossa vida, o como devemos abordar o outro. Não somente o dizer e o espalhar a mentira, mas também como nós devemos tratar o nosso próximo. Isso deve ser muito bem visto. Nós não devemos pegar e tratar ao outro de qualquer maneira, de uma maneira em que o outro seja prejudicado por nossa insensatez, por nossa falta de cuidado com o tratar o que está sendo falado, tá ok? Passando agora para a terceira parte, eu espero que você esteja entendendo até aqui, mas se ficar alguma dúvida, alguma questão a ser levantada, não deixe de perguntar nos comentários, aonde você receber este link, este vídeo, tá bom? A terceira parte agora é a respeito do culto ao Senhor.
ele também é incluído neste mandamento do falso testemunho. Por quê? Este mandamento ele abrange todas as partes em que nós vivemos de forma falsa. Está aqui sendo prescrito o que é falso contra o verdadeiro contra o que é falso. Então, se nós doamos algo para Deus de forma hipócrita, ou seja, fingida, isto também é a transgressão do 9º mandamento. Se não, vejamos o que diz lá em João, no capítulo 4, no seu verso 23 e 24. E diz assim as Escrituras: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não de forma falsa. Não é uma forma fingida em que nós vamos à igreja ali para adorar e cultuar ao Senhor porque alguém nos disse que devemos fazer isso, ou por alguém nos forçar a fazer isso. Não, nós devemos ir porque sabemos que lá iremos ouvir da verdade do Senhor, porque nós queremos doar o nosso coração em louvor e adoração a Ele, porque Ele é digno de toda honra, glória e adoração. Mas não somente dessa forma, mas nós devemos adorá-lo, cultuá-lo em espírito e em verdade, ou melhor dizendo, com a verdade. O contexto desse texto, meus irmãos, é lá no verso 22, eu quero pegar somente o verso 22, porque ele diz algo muito interessante. Cristo aqui dizendo, é uma conversa com a mulher samaritana. Ele vai dizer, olha, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. O que Cristo está dizendo aqui, olha, vocês estão adorando a Deus como se ele fosse qualquer outro Deus, que não é Deus, senão uma imagem, senão um demônio qualquer, que se diz ser Deus, que se diz ser algo divino que não é. Então, muitas pessoas que vivem uma vida sem conhecer quem Deus é, acabam o adorando falsamente, de uma maneira equivocada, errada. Então, é por isso que nós necessitamos tanto conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus, e não viver de forma simplória. O evangelho é simples, a palavra é simples, sim, mas ela não é simplória, ela não é de qualquer jeito. Ela não é para ser vivida de qualquer maneira, de forma desleixada. Não é dessa maneira que se vive. Nós necessitamos viver de uma forma em que a verdade bíblica seja expressada. E como podemos expressar dessa verdade se não a conhecemos? É isso que deve estar expresso em sua mente, é isso que deve ficar fixado na sua mente. Mas por fim agora, nosso ponto número 4, falar a verdade é simplesmente dizer a verdade? Cumprir com esse 9º mandamento é simplesmente dizer a verdade, que está tudo muito bem? Não, meus irmãos, não é. Não está tudo bem, porque qualquer um pode falar a verdade. Qualquer um pode falar a verdade. Agora, viver essa verdade é outra história. Então não basta somente falar a verdade. O próprio diabo falou a verdade, porém fora de contexto. Quando ele foi tentar ao Cristo, o nosso Senhor, no deserto, ele ali citou a verdade bíblica, porém fora de contexto. É isso que nós necessitamos entender. Não basta somente falar a verdade, porque muitas das vezes falar a verdade é para benefício próprio, e isso se torna algo falso. Quando nós temos um interesse por detrás daquilo, um interesse próprio, olha, eu quero falar a verdade, mas com o intuito de machucar alguém, com o intuito de fazer com que alguém se machuque, venha se ferir. Há uma grande diferença em você manter a verdade, independente do que aconteça, né? Há uma fala de Martinho Lutero quando ele diz a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Isso é bênção. Mas ele ali não quis dizer que esta verdade a qualquer custo deveria ser com a intenção de machucar alguém. Então as nossas motivações também fazem com que a gente possa vir a acertar ou errar. É isso que eu quero que você entenda. Se não, vejamos também
aqueles que necessitam viver a verdade, e este somente a verdade, não somente o dito a verdade, mas também viver esta verdade. Em João 18, verso 37, e diz assim: Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha só que maravilha. Todo aquele que é, não é todo aquele que fala tão somente, mas todo aquele que é, que ama a verdade, que vive, que respira a verdade, este ouve a voz de Cristo Jesus. Não é qualquer um, meus irmãos. Não basta somente verbalizar, mas tem que viver a verdade. Veja também o que o próprio Cristo vai dizer no capítulo 14 ainda de João, no seu verso 6, um texto tanto conhecido, muito conhecido, porém pouco vivido. Diz assim o verso 6 do capítulo 14 de João: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade que nós necessitamos viver. Cristo é o antagônico do falso testemunho. Ele é que nós necessitamos buscar para viver essa verdade bíblica e fugir do falso testemunho, fugir de espalhar a mentira, disseminando somente a verdade, espalhando somente a verdade, dizendo somente a verdade, porque todos aqueles que são da mentira, a Bíblia vai nos dizer que são filhos do diabo. Estes são filhos do diabo. Eu espero que você tenha entendido. Eu procurei ser o mais rápido possível, pois aqui é um vídeo áudio e eu imagino que não é tão agradável ficar somente ouvindo. Nós gostamos de uma interatividade, mas enfim, eu espero que você tenha compreendido, que isso venha edificar a sua vida, que você possa vir a compartilhar e ser um missionário nas mãos do Senhor. Tudo para a honra e glória do nosso santo Deus. Amém?